4 ou 5 reforços de peso. Definição da nova Vila Belmiro na primeira quinzena de dezembro. Mais promessas do presidente Andrés Rueda. Eu vou te contar de que maneira ele disse isso, onde ele falou isso e como poderemos cobrar essas promessas do Andrés Rueda, presidente do Santos, para 2023. Fica comigo nesse vídeo porque tem muita coisa para você anotar, salvar esse conteúdo, se inscrever no canal, ativar as notificações para a gente ficar conferindo de perto mais promessas do presidente do Peixe. Eu sou Fabiano Fará, esse é o canal E Só Dá Santos. Dessa vez ele está firme nas promessas dele. Eu assisti a entrevista dada ao programa Esporte por Esporte, e eu cito aqui, acredito aqui com maior orgulho, maior honra, porque foi lá que eu comecei a minha carreira de jornalista em dezembro de 95, ainda cursava jornalismo, mas foi lá que começou tudo na minha vida, tá? E nessa entrevista ao Esporte por Esporte, inclusive, já conversei com a Lúcia Costa, nós vamos formalizar mais uma vez um pedido de entrevista do Rueda aqui para o canal E Só Dá Santos. Vamos entrar na fila, se ele vai querer falar, se ele não vai querer falar, se ele tá bravo comigo, se ele não tá bravo, se ele entende as críticas que eu fiz, se não entende, a gente vai saber se ele vai aceitar ou não conversar conosco. Mas vamos pro assunto, tá? O que rola? Ele foi sabatinado, perguntado, tal, sempre de maneira educada, tá? Às vezes a gente faz críticas aqui, extravasa o coração como um torcedor, mas nunca atinge a pessoa, e sim a figura pública que é presidente de um clube do tamanho do Santos. Ele foi perguntado por reforço, ele não fala nomes e tá certo de não falar, enfim, né? Aí quem tem a capacidade vai descobrindo nos bastidores, como é o caso do João Lucas, lateral direito do Cuiabá, o Dudu, lateral direito do Atlético Goianiense, indicados pelo Departamento de Inteligência, como é o caso do zagueiro Joaquim do Cuiabá, também indicado pelo Departamento de Inteligência. O Santos trabalha muito com o scout, tá? Muito com o scout. O Edenilson, pedido da nova comissão técnica e do coordenador esportivo, né? Tem isso. O Gilberto é um cara que o Odair Hellmann gosta muito, atacante. Ele prometeu de 4 a 5 reforços de peso para vestirem a camisa do Santos em 2023. Primeiro eu te pergunto, você acredita nessa promessa? O Santos tem essa condição? Comenta aqui embaixo que eu vou te explicar. Ele contextualizou, ele foi um pouquinho mais além. Não é o jogador que vai chegar para compor o elenco como vinha sendo feito. Não. É o jogador que chega para vestir a camisa e ser titular. Ou seja, de 4 a 5. Vamos colocar 4, vai, um número, 4. 4 jogadores que chegam para assumir a posição. E aí vamos pensar junto aqui, tá? Para ser um cara que vista a camisa do Santos e tenha espírito vencedor, como o próprio Rueda disse no Esporte por Esporte, tá? O cara custa grana. O cara não está desempregado. Tem que ter investimento em cima do cara. E assertividade, certo? Então a gente vai ter, vamos colocar aí nessa lista, um lateral direito para chegar e ser titular, né? Concorda comigo? Tem que ter um homem de meio de campo para chegar e ser titular. Tem que ter um meio atacante para chegar e ser titular. E tem que ter mais um atacante para chegar e ser titular. Eu vejo essas 4 posições que o Santos precisa para desenhar uma espinha dorsal forte. Ah, Fará, você não falou da zaga. Pode ser, de repente, esse quinto elemento que seja um quinto elemento da zaga, porque avaliaram que o Michael e o Luiz Felipe sofrem muito com lesões, né? E de repente chega um cara para jogar do lado do Bauerman, firme, forte. A gente já tem até esse cara, que é o Jair, da base. É a minha opinião. Mas de repente chega esse quinto elemento. Mas nomes de peso, repito, custam caro. Então essa vai ser minha cobrança em cima da promessa feita pelo Andrés Rueda. E que o Santos já está trabalhando. Obviamente que a janela abre, né? No fim da temporada. Após a Copa do Mundo, a janela abre. Já há uma movimentação de janela. Obviamente que os clubes com mais poderio financeiro aguardam uma Copa do Mundo para transações milionárias entre eles. O Santos não está nesse patamar, né?
Santos está com o bolso um pouco mais recheado, palavras do presidente. Então eu estou observando, né? Eu estou observando e eu vou cobrar. Obviamente que eu vou cobrar. Como você, torcedor, vai cobrar. Tem que ter reforço de peso. Para mim é o cara que chega, veste a camisa e fala, pô, aqui eu vou pro choque, eu vou ser campeão. Isso aqui é o Santos. Vamos embora. Falou-se, eu já expliquei do Jean Lucas em um outro vídeo, eu não vou ficar me tornando repetitivo, mas, cara, o próprio Rueda falou, não sobre o Jean Lucas, falou assim, às vezes a gente apresenta um nome e tal, qual é o salário desse cara? Pô, 500 mil? Não, esse aqui não, pô, pagar muito, pelo amor de Deus. É o caso do Jean Lucas, o volante. Tanto é que, pro Mônaco liberar ele, que é grana também, tá? Então, quando você lê, entraram no radar, tal, vamos tomar muito cuidado com as especulações. O Jean Lucas, muito difícil, tem mais 2 anos de contrato no Mônaco, tem que pagar. Além do salário de meia milha por mês, pouco mais de meia milha por mês, tem que pagar pelo empréstimo. E clubes de lá não dividem empréstimo, não. O direito de compra vem numa boa, óbvio, tá aqui. Esse é o valor, acabou, ou exerce, ou cobra oferta, enfim. Né? Mas vamos cobrar. Como eu vejo o Santos no mercado, os reforços de peso já tinham que estar em conversações bem adiantadas com o Santos. Tá? O Rueda não abriu-se e tal, não. Ele falou que já está conversando. Não, a gente já está conversando, já tem gente engatilhada e tal. E aí a gente vai aguardar os nomes para ver se encaixam no Santos. Eu também entendo a posição do presidente de não falar nomes. Obviamente que ele abre uma concorrência maior no mercado. Mas alguns nomes acabam vazando. O Edenilson é o principal deles. Né? O Gilberto é um que pouca gente leva fé, mas é um jogador que o Odair Hellmann levou para o mundo árabe e que quer. Né? E que de repente quer tê-lo no Santos. Jogador cascudo, experiente, 32 para 33 anos. Né? Então, segundo o presidente Andrés Rueda, o Santos está ali. Ele prometeu 4 ou 5 reforços de peso. Para mim, peso é cara nível alto. Falando de reforços de peso pro Santos. Ok? Ok. Tá bom, meus amigos? A gente volta com mais um conteúdo no decorrer do dia. Um abraço, valeu, tchau.